Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos em mãos assim um material fascinante que promete desvendar algumas verdades sobre dinheiro, prosperidade e como podemos talvez repensar a nossa relação com as finanças. A promessa central é bem intrigante, né? Ver o dinheiro não só como cifras, mas como uma ferramenta poderosa para construir liberdade e sucesso. E o mais interessante é que a abordagem apresentada defende que esses princípios são acessíveis. Quer dizer, não importa o ponto de partida financeiro ou a formação educacional. Nossa missão aqui é extrair o essencial dessas ideias. Exato. E é fundamental, desde o começo, a gente entender que a conversa sobre dinheiro vai muito além de planilhas de orçamentos, sabe? O material que a gente analisou posiciona essa compreensão como um pilar para tranquilidade, para realização pessoal. E tem uma observação particularmente forte que eu achei. O dinheiro tende a ser um amplificador do caráter da pessoa. Como assim? Bom, pessoas com boas intenções podem acabar fazendo mais bem, né? Já quem tem inclinações, digamos, negativas, pode ver esse lado amplificado também com mais dinheiro. Entendi. É um ponto importante para a gente ter em mente, sem dúvida. Bom, nosso foco principal hoje vai ser destrinchar as chamadas 5 leis do dinheiro que esse material apresenta. A ideia é ir além da superfície, sabe? Tentar entender a lógica por trás de cada uma delas. Ok, então, vamos mergulhar nisso. A primeira lei ela estabelece a base. Dinheiro como representação de valor. O que isso realmente significa, assim, na prática? A ideia inicial parece simples, né? O dinheiro que a gente recebe é um símbolo do valor que nosso trabalho, ou nosso serviço, tem para outra pessoa, para uma organização. Sei lá, um salário de R$ 1.000, por exemplo, representaria o valor que a empresa percebe na contribuição daquela pessoa. Faz sentido? Faz todo sentido. E o material contextualiza isso de uma forma bem interessante, com uma rápida viagem no tempo. Começa lá atrás, com a troca direta, tipo trocar ovos por leite, essas coisas. Ah, o escambo. Isso, o escambo. Depois veio o uso de metais preciosos, como o ouro. O valor do ouro estava ligado à dificuldade, ao tempo para extrair ele, né? E por um bom tempo, o papel moeda funcionava como um certificado, uma promessa de que tinha ouro guardado num cofre de banco. Certo, era o lastro em ouro. Exatamente. E o que é fascinante aqui e que o material destaca como um ponto de virada crucial aconteceu em 1971. A administração do Nixon, lá nos Estados Unidos, desvinculou o dólar do padrão ouro. Isso mudou tudo. Foi o fim de Bretton Woods, né? Isso mesmo. O dinheiro que a gente usa hoje, o chamado dinheiro fiduciário, ou fiat, não tem mais esse lastro físico direto. O valor dele deriva fundamentalmente da confiança coletiva que a gente deposita no governo e na economia que emite esse dinheiro. É um sistema baseado na fé mútua, na verdade. E essa mudança leva a uma constatação quase paradoxal, que o material ressalta. O custo físico para produzir uma célula de R$ 100 é mínimo, né? Centavos talvez. No entanto, o valor que a gente atribui a ela nas nossas transações, ele vem do esforço, do tempo, das habilidades que a gente mobiliza para conseguir aquela nota. E dessa confiança coletiva que você mencionou. Sim. O dinheiro, nessa perspectiva, é quase uma convenção social, uma ideia compartilhada. Pois é. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a implicação prática que o material sugere é profunda. Entender que o dinheiro é essa representação de valor baseada em confiança nos direciona para uma pergunta-chave. Como é que eu posso aumentar o valor que eu ofereço? Não se trata só de trabalhar mais horas, entende, mas de aprimorar habilidades, de usar o tempo de forma mais inteligente, encontrar soluções mais eficazes para os problemas dos outros. A energia se desloca da quantidade de esforço para a qualidade e para a percepção do valor que você entrega. Muda o foco completamente, né? Deixa de ser só uma corrida por mais esforço e passa a ser uma busca mais estratégica, por maior relevância, por maior valor. E essa ideia de valor, ela conecta direto com a segunda lei, que desafia uma crença muito arraigada. Aqui é onde fica realmente interessante. A segunda lei afirma o seguinte: dinheiro recompensa o valor, não apenas o esforço. Isso é forte. É forte. Bate de frente com aquele ditado popular. Trabalhe duro e você será recompensado. O material usa um exemplo muito direto para ilustrar isso. Vamos pensar nos trabalhadores da construção civil. Ninguém duvida do esforço físico intenso
das condições muitas vezes difíceis, né? Com certeza. Mas nem todos eles alcançam a riqueza financeira. Por que essa desconexão? Então, a explicação que o material apresenta categoriza o trabalho em 3 níveis, com remunerações que são tipicamente diferentes. Primeiro, tem o trabalho braçal. É o esforço puramente físico. Historicamente, ele tende a ser o menos valorizado financeiramente pelo mercado, apesar de exigir muito do corpo. Certo. Segundo, o trabalho ocupado. São aquelas tarefas mais rotineiras, administrativas, que mantêm a máquina funcionando. Preencher relatório, fazer atendimento padronizado, sabe? O famoso estar ocupado. Exato. A remuneração costuma ser melhor que a do trabalho braçal, mas ainda assim, frequentemente, tem um teto. É o estar ocupado, mas não necessariamente sendo produtivo em termos de alto valor agregado. E aí vem o terceiro, o trabalho de pensar. Aqui é que está o diferencial estratégico. É o trabalho que envolve resolver problema complexo, inovar, criar estratégia, liderar a equipe, gerar ideias que multiplicam resultados. Segundo a perspectiva analisada, é nesse nível que o potencial de ganhos financeiros se expande muito, porque o valor percebido é bem maior. Aplicando essa lógica, aquele exemplo do restaurante é ótimo. Se o dono quer aumentar a receita, a solução não é só fazer a equipe da cozinha trabalhar em dobro. Isso pode até estragar a qualidade, né? Pois é. A chave está no trabalho de pensar. Como criar um prato diferente, exclusivo? Como melhorar a experiência do cliente de um jeito memorável? Como otimizar os processos para reduzir custos sem perder qualidade? É oferecer mais valor que o cliente perceba. Exatamente. E um ponto crucial que é reforçado é que nós, como indivíduos, geralmente não criamos dinheiro do nada. Isso é função do sistema bancário central, né? Certo? O que a gente pode fazer é atrair o dinheiro que já existe, ao gerar mais valor. Pensa na diferença de remuneração entre um cirurgião super especializado fazendo um procedimento complexo e um operador de caixa no supermercado. Boa comparação. Os dois fazem funções úteis, claro, mas o mercado atribui um valor monetário totalmente diferente à raridade da habilidade, ao impacto do serviço, à complexidade envolvida. O foco está na diferenciação, na solução de problemas que são considerados mais valiosos. Entendido. Então, não é só sobre a intensidade do esforço, mas sobre a natureza e o impacto do valor que a gente entrega. Ok. E uma vez que a gente começa a gerar mais valor e, consequentemente, a atrair mais dinheiro, surge a pergunta: qual o propósito disso tudo? E é aqui que a terceira lei entra, propondo uma redefinição do que significa a riqueza. A lei é: liberdade vem com a riqueza. E essa redefinição é importante. Muito. Porque, frequentemente, a imagem que a gente tem de riqueza está ligada a posses materiais, né? Carro importado, mansão, viagem de luxo. No entanto, o argumento aqui é que a verdadeira riqueza não se mede pelo que se tem, mas pela liberdade que se possui. Liberdade de escolha, né? Exato. A liberdade de fazer escolhas sobre a própria vida, sobre como usar o tempo, sem aquela pressão constante das contas para pagar ou de um emprego que não satisfaz. O material contrasta 2 cenários para ilustrar isso bem. Primeiro, imagina alguém com R$1 milhão na conta. Parece rico, né? Mas essa pessoa tem um estilo de vida que consome 100 mil por mês. Nossa! Pois é. A riqueza dessa pessoa tem prazo de validade, 10 meses. A liberdade ali é meio ilusória, temporária. Verdade. Agora, pensa numa outra pessoa. Os gastos mensais dela somam R$3 mil. Só que essa pessoa construiu um portfólio de investimentos, de ativos, que rende para ela R$3.500 por mês. Ah, interessante. Mesmo com um patrimônio total talvez menor que o do primeiro exemplo, essa segunda pessoa alcançou, segundo essa perspectiva, a verdadeira riqueza, a liberdade financeira. Os rendimentos dos ativos dela cobrem as despesas. O ponto central aí é deslocar um foco, sair do consumo imediato para a construção de uma base sólida de ativos, coisas que colocam dinheiro no seu bolso, sabe? O material menciona exemplos clássicos: imóveis que geram aluguel, ações de empresas que pagam dividendos, e até ativos mais modernos, como criptomoedas, claro, sempre ressaltando que precisa conhecer, gerenciar o risco. O objetivo estratégico não é acumular passivos, que são bens que geram despesa e perdem valor, mas sim multiplicar os ativos que trabalham para gerar renda passiva. É essa renda passiva que compra a liberdade. Faz muito sentido.
Essa tranquilidade de saber que seus ativos estão pagando suas contas parece um objetivo muito mais sólido do que só ter coisas, né? Com certeza. Mas ok, como organizar as finanças para construir essa base de ativos? Como direcionar o dinheiro de forma eficaz? Isso nos leva direto para a quarta lei. Dinheiro precisa de instruções. A analogia usada é excelente. Pense no dinheiro como um funcionário. Se a gente não der tarefas claras para ele, o que acontece? Ou ele fica ocioso, parado na conta corrente, perdendo valor para a inflação, Uhum, ou ele é gasto impulsivamente, sem um propósito maior. exatamente. Precisa de um plano. Precisa de um plano. E para dar essas instruções, o material sugere um sistema prático de gerenciamento financeiro pessoal. O exemplo é o plano 70-15-10. Às vezes mencionam 75-15-10 também, mas a lógica é a mesma. Basicamente, 70% ou 75% da renda líquida seria para cobrir os gastos do dia a dia, moradia, alimentação, transporte, lazer. O custo de vida mesmo. O básico para viver. Isso. Aí 15% deveriam ser sistematicamente direcionados para investimentos. O objetivo aqui é fazer o dinheiro crescer e construir aquela base de ativos que gera renda. Certo. E os últimos 10% seriam reservados para poupança ou uma reserva de emergência, para garantir segurança contra imprevistos. A lógica por trás dessa estrutura é aquele princípio famoso do pague-se primeiro, né? Exatamente. Antes de qualquer gasto supérfluo, uma parte da renda já é separada. Uma para construir o futuro, que são os investimentos, e outra para a segurança, reserva. Claro que implementar isso exige disciplina, não é fácil. Com certeza não. O material até sugere umas táticas, tipo separar fisicamente o dinheiro em contas diferentes ou até envelopes para cada finalidade, para tornar a regra mais concreta, sabe? E aborda também o desafio psicológico de viver com uma porcentagem menor da renda atual. A comparação que fazem é interessante. Qual? Se o governo aumentasse os impostos em 15%, de um jeito ou de outro, as pessoas encontrariam uma forma de se adaptar, certo? É verdade, a gente se vira. Então, por que não fazer essa taxa voluntária para o próprio futuro? Isso levanta uma questão importante sobre a nossa capacidade de autocontrole, né? E de priorizar o longo prazo em vez da gratificação imediata. Exatamente. É uma questão de disciplina e de visão de futuro. E o ponto crucial que é reforçado é que investir é o motor do crescimento do patrimônio no longo prazo. De novo, mencionam opções como ações, fundos imobiliários, talvez até criptoativos, para quem estuda e entende os riscos, claro. Sempre com cautela. E, muito importante, desmistifica aquela ideia de que investir é só para quem já é rico. Usando o exemplo de uma renda mensal de R$ 1.000, aplicar a regra 70, 15 e 10 significaria viver com R$ 700 e investir R$ 150 e poupar R$ 100. Pode parecer pouco, R$ 150. Sim, pode parecer pouco, mas o hábito de separar e investir regularmente é que constrói o patrimônio ao longo do tempo, graças aos juros compostos, né? Sim, o foco está em criar o sistema e manter a consistência. Não importa tanto o valor inicial. É um processo de acumulação gradual, tijolo por tijolo. Perfeito. Então, construímos valor, buscamos liberdade através de ativos, damos instruções para o nosso dinheiro, mas onde tudo isso se encaixa no grande esquema da vida? A quinta e última lei aborda justamente isso, o papel do dinheiro em nossas vidas. O material toca naquela famosa frase, dinheiro não traz felicidade, mas oferece uma perspectiva mais equilibrada, mais integrada. Para isso, ele introduz um modelo visual bem interessante, chamado triângulo quadrangular, que na verdade representa 4 áreas interdependentes da vida, formando uma base e um ápice. Um triângulo de 4 lados. Interessante. O nome é curioso, mas a ideia é, primeiro, a saúde física. É a base de tudo. Sem ela, a capacidade de aproveitar qualquer outra coisa fica comprometida. É o alicerce. Fundamental. Segundo, a saúde mental e emocional. A capacidade de lidar com o estresse, manter a clareza, cultivar relacionamentos saudáveis, basicamente desfrutar da jornada da vida. Terceiro, a saúde espiritual. Não necessariamente ligada à religião, tá? Mas ao senso de propósito, de missão, de conexão com algo maior que si mesmo.
o porquê da gente fazer o que faz. O propósito. Isso. E quarto, no topo, como a ponta do iceberg, vem a saúde financeira. Embora não seja a base, a condição dela impacta diretamente todas as outras áreas. E a ênfase aqui é na interconexão entre essas áreas, certo? Precisamente. A falta de saúde financeira, tipo preocupação constante com dívida, sensação de insegurança, não conseguir prover para si e para a família, isso gera um estresse crônico que pode sim corroer a saúde física, Com certeza. pode também abalar a saúde mental, gerando ansiedade, insônia, até depressão, conflitos. E pode até dificultar a busca por um propósito maior, quando toda a energia da pessoa está focada na simples sobrevivência. Faz todo sentido. A pressão financeira afeta tudo. Por outro lado, alcançar um estado de saúde financeira equilibrada não é garantia de felicidade, mas remove obstáculos enormes, libera recursos mentais e materiais para a gente cuidar melhor do corpo, da mente, da alma, entende? Entendo. É um facilitador. Exatamente. Não se trata de colocar o dinheiro no centro de tudo, mas de reconhecer o papel fundamental dele como ferramenta e facilitador. A saúde financeira é um meio, não um fim em si mesma. E isso nos leva direto à importância da educação financeira, um ponto que o material reforça bastante no final. Sim, Adquirir conhecimento sobre como gerenciar, poupar, investir, planejar o uso do dinheiro, é isso que nos capacita a tomar decisões mais inteligentes, construir essa saúde financeira e, por consequência, fortalecer o bem-estar nas outras dimensões da vida. É sobre ter controle e opções. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Vamos tentar recapitular rapidamente as 5 leis que a gente explorou, focando na essência de cada uma. Primeiro, dinheiro é um símbolo de valor. Nosso foco deve ser em aumentar o valor que a gente oferece. Uhum. Segundo, o mercado recompensa mais o valor estratégico do que o mero esforço. Pense em como trabalhar, não só em quanto. E isso, qualidade sobre quantidade. Terceiro, riqueza de verdade é liberdade. E ela é construída sobre uma base de ativos que geram renda. Fundamental. Quarto, dinheiro precisa de um plano claro. Um sistema como o 70-15-10 fornece as instruções necessárias. Organização é chave. E quinto, a saúde financeira é uma peça interconectada no quebra-cabeça de uma vida equilibrada. Lembra do tal triângulo quadrangular? Perfeito! E a mensagem implícita em todo o material é bem potente. Absorver essas ideias é só o começo. A verdadeira transformação acontece na aplicação consistente desses princípios no dia a dia. Verdade, Conhecimento sem ação gera pouca mudança real. totalmente. Pensando nisso, a gente pode talvez extrair um pequeno mapa para começar, inspirado nessas ideias que discutimos. Primeira, fazer uma autoavaliação honesta. Qual valor você realmente entrega hoje no seu trabalho, no seu negócio? Como pode aumentar isso de forma concreta? Pensar em novas habilidades, soluções, eficiências? Olhar para dentro, né? Exato. Segundo, criar um plano financeiro pessoal. O 70-15-10 é só um exemplo. Pode adaptar à sua realidade. O importante é ter um sistema e começar a separar o dinheiro para gastar, para investir, para poupar, mesmo que com valores pequenos no início. Começar pequeno, mas começar. Isso. Terceiro, começar a pensar ativamente em como adquirir ou construir ativos, o que pode gerar renda passiva para você no futuro. Pesquisar, estudar as opções. Imóveis, ações, negócios próprios, o que for. Plantar as sementes para o futuro. E quarto, se comprometer com a educação financeira contínua. Ler livros, ouvir discussões como esta aqui, fazer cursos. O mundo financeiro muda e o aprendizado precisa ser constante. Não dá para parar. É um processo contínuo mesmo. Bom, esperamos que esta análise mais aprofundada das ideias apresentadas no material tenha sido útil, que tenha trazido clareza e, quem sabe, até um impulso para repensar a gestão financeira pessoal. E para a gente encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão. Ela parte do material, mas convida a uma introspecção bem pessoal. Considerando aquele modelo do triângulo quadrangular com as saúdes física, mental, espiritual e financeira, como é que a gente pode buscar ativamente a melhoria financeira sem que essa busca se torne uma obsessão? Uma obsessão que acabe prejudicando as outras áreas. Uma linha tênue. Exato. Onde está, para cada um de nós, o ponto de equilíbrio que define uma vida não apenas financeiramente estável, mas verdadeiramente rica e plena, em todos os sentidos? Uma excelente pergunta para levar consigo. Agradecemos imensamente pela companhia nesta exploração.
continuaremos a investigar temas relevantes e instigantes como este. Até à próxima.